Irmãos queridos, som. Me ouvem? Ok. Boa noite a todos vocês. Queria agradecer ao pastor Henri e também ao pastor Carlos Elias pelo convite. Que Deus abençoe esta igreja, a juventude, a igreja como um todo. Que os irmãos continuem cumprindo a missão de ser luz e sal da terra nessa região do Rio de Janeiro. Fiz o caminho de Botafogo para cá com uma companhia muito agradável, o Daniel. Cadê o Daniel? Está aí, Daniel? Forrest Gump. Eu contando histórias de lá até aqui. Poderíamos ir até Belém do Pará e você teria histórias para contar. Foi um prazer poder conhecê-lo. Uma bênção. Deus te abençoe. Irmãos queridos, eu queria compartilhar uma porção da Escritura. Peço a você que abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Leremos o verso 8. Estou acompanhando também do irmão Felipe Ribeiro, membro da nossa igreja, seminarista, do nosso seminário ali no sul, na Tijuca. Um abraço fraterno da Igreja Batista do Jardim Botânico. Quando puderem e quiserem, nós estaremos de portas abertas para recebê-los. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim então a palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo foi o maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas de toda a história também, mas a característica principal desse notável homem, a quem Deus usou de variadas formas e de uma maneira extraordinária, é que ele era um pastor de almas. Paulo era alguém que amava pessoas, servia pessoas, estava conectado a pessoas. Alguém disse que há mais de 100 nomes associados ao apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Você pega, por exemplo, a carta aos Romanos, só em um capítulo há pelo menos 26 nomes. Mas de todas as pessoas com as quais Paulo se envolveu, nenhuma delas foi tão próxima, tão cara, tão especial para ele quanto Timóteo. Meu filho Timóteo, era assim que Paulo se dirigia ao jovem Timóteo, que era um jovem como a maioria de vocês aqui, um jovem de carne e osso. É sobre ele que nós vamos compartilhar um pouco aqui. A primeira vez que Paulo encontrou esse rapaz foi na sua viagem missionária numa região chamada Licaônia, na Antioquia da Pisídia, 3 cidades, Derbe, Listra e Icônio. E o texto diz que Paulo encontrou ali um discípulo chamado Timóteo. Nós temos bastante dado biográfico sobre ele. Ele tinha uma mãe judia, convertida à fé cristã, o nome dela era Eunice. Sabemos o nome da avó de Timóteo, o nome dela era Lloyd, e ambas criaram Timóteo na fé. Desde a infância sabe as sagradas letras, é o que o texto diz sobre Timóteo. E é interessante que, de acordo com os estudos do Novo Testamento, Timóteo devia ter à época, no máximo, 17 anos de idade. E Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, chama Timóteo para prosseguir viagem com ele. Paulo chamou um adolescente para ser um missionário. Pois bem, Timóteo serviu com o apóstolo Paulo ao lado dele em várias missões, mas passados alguns anos, o cenário mudou. Timóteo já está aí na casa de 28, 30 anos de idade, é pastor da mais importante igreja na Ásia Menor, a igreja em Éfeso, uma igreja expressiva, missionária, grande, influente, e Paulo está na antessala da morte. Esta carta que nós acabamos de ler, capítulo 2, verso 8, é a última carta do grande apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, com uma sentença de morte, aguardando só o momento da execução, e ele então se dirige pela segunda vez ao jovem pastor Timóteo, que estava vivendo uma crise de fé. E fé na Bíblia, via de regra, é sempre usada em 2 sentidos. Fé é um conjunto de verdades que nós cremos, é um depósito de doutrinas, mas também tem um elemento subjetivo, de confiança. Timóteo está com uma crise de fé porque ele está
acossado por várias circunstâncias difíceis. A fé cristã é minoritária no Império Romano, ela é marginal. Era uma igreja grande, quanto maior a igreja, maiores são os problemas. Havia dificuldades dentro dela e fora dela. Timóteo é um jovem pastor solteiro, pastoreando uma igreja numa cidade expressiva, capital política, econômica, turística do mundo antigo. Lá havia uma das 7 maravilhas, o templo da deusa Diana. Pois bem, Timóteo é jovem, ele tem problema de saúde, inclusive Paulo diz para ele: olha, toma um pouquinho de vinho, por conta das suas constantes enfermidades. Parece que Timóteo não tinha fé suficiente para determinar sua cura, ou Paulo não tinha ousadia para curar Timóteo, mas o fato é que ele tinha enfermidades. Era tímido, um pastor tímido, muito emotivo. Paulo chega a repreendê-lo algumas vezes, dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de moderação e poder. Então esse é o cenário. Eles estão separados a quilômetros de distância, um jovem pastor temerário, vivendo dias difíceis, e Paulo o velho, na prisão marmetina em Roma. Escreve então essa carta de despedida a Timóteo, e a carta é belíssima. Um antigo reverendo anglicano chamado Andrew Moore dizia que nós jamais deveríamos ler esse texto sem lágrimas. É o testamento. Tente imaginar o seguinte: você está escrevendo as últimas palavras à pessoa que você mais ama. Quais seriam essas palavras? É assim que Paulo se dirige a Timóteo, como um pai a um filho. E é uma carta de encorajamento. E é interessante notar que o que Paulo disse a Timóteo naqueles dias serve para nós aqui e agora. Vejam como a Bíblia ela é supracultural, se adapta a qualquer cultura, e é também atemporal. Serviu nos dias de Timóteo e serve para nós hoje aqui e agora, nesse contexto sem precedente de pandemia global. E se você observar o capítulo 2, os versos 1 a 11, é uma perícope, é um bloco literário importantíssimo. Ele começa assim, o verso 1 do capítulo 2. Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo não fala para ele palavras falaciosas, Paulo não falseia a verdade, Paulo não sugere aquele espírito muito comum no nosso tempo de autoajuda. Olhe para dentro de você, você é o cara, você pode, você consegue e tal. Não, Paulo não vai nessa direção. Paulo chama a Timóteo a buscar força na fonte certa. Fortifica-te na graça, e a graça tem residência, a graça que está em Cristo Jesus. E ele prossegue com uma série de encorajamentos. São vários encorajamentos. Ele, por exemplo, usa a metáfora do soldado dedicado. Você, Timóteo, foi arregimentado. Você não é um civil, você é um militar. Você está engajado numa missão. Comporte-se como um soldado dedicado, obedecendo às ordens do capitão. Você, Timóteo, é um atleta. Seja disciplinado. O atleta só é coroado se lutar de acordo com as regras. Ele usa a figura do agricultor diligente. Timóteo, não seja menino. Homens plantam e esperam o tempo da colheita. Há um intervalo entre o plantio e a colheita. Portanto, seja um agricultor paciente e você colherá os frutos. Paulo está ensinando a Timóteo isso. Mas de todas as recomendações e encorajamentos a um pastor em crise, a um jovem em crise de fé, a principal é o verso 8 que nós lemos. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E esta afirmação de imediato requer uma pergunta. Se eu me dirijo ao Filipe, por exemplo, e digo a ele: Filipe, lembra-te de Jesus Cristo? A pergunta que algumas pessoas podem fazer é: será que ele se esqueceu de Jesus? Será que Timóteo se esqueceu de Cristo? Lembra-te de Jesus Cristo? É curioso a palavra que Paulo usa aqui. Nós conhecemos uma palavra grega que foi incorporada no nosso vocabulário. Se eu perguntasse a vocês o que significa amnésia, qual seria a resposta? Esquecimento. Amnésia é uma palavra grega. Paulo usa o antônimo
de amnésia. Paulo usa anamnese, que é memória. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ative a sua memória. Não é que ele sofreu um apagão. O que aconteceu é que, e de fato continua acontecendo, quando nós estamos vivendo crises de fé, quando as circunstâncias são adversas ou passamos por problemas intensos, nós podemos experimentar uma espécie de visão embaçada e um enfraquecimento da memória. Nos esquecemos do Evangelho, de quem é a pessoa bendita de Jesus Cristo, a obra que Ele realizou em nosso favor. E Paulo está como um pastor, com toda a sua capacidade como teólogo, trazendo à memória de Timóteo quem é Jesus Cristo. E eu estou convencido de que esta continua sendo a maior necessidade da igreja, sobretudo em tempos de crise. Trazer à memória quem é Jesus Cristo. Parece que sabemos, mas muitas vezes nos comportamos como se não soubéssemos quem é Jesus. E aí Paulo vai dizer duas coisas sobre Cristo, que na verdade na tradição cristã ou na história do pensamento cristão são as duas principais informações sobre a pessoa de Jesus Cristo, e que de fato fazem de Jesus um ser único e sem igual, sua divindade e sua humanidade. E essas duas proposições também têm desdobramentos. Eu queria sua atenção para falar sobre isso, ainda que de modo resumido. Primeira coisa, ele diz que Jesus Cristo é o ressuscitado dos mortos. Lembrar da ressurreição implica em lembrar, primeiro, que Ele morreu, e morreu por nossos pecados. A ressurreição, antes de tudo, aponta para o fato de que Cristo morreu por nossos pecados. Nosso maior problema não é falta de dinheiro, não é problema de saúde, não são crises relacionais. Nosso principal problema já foi resolvido. Nosso principal problema é que nós estávamos de costas para Deus, numa condição de rebeldia e impenitência, como refratários, debaixo da justa e merecida ira de Deus. Mas houve um dia, uma hora e um momento na história em que o Filho de Deus, que se fez gente, que se tornou carne e osso como eu e você, assumiu a nossa condenação, bebeu o cálice da ira de Deus, de modo que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se esta verdade dominar sua mente e seu coração, os outros problemas continuarão a existir, mas serão suplantados, porque o maior problema já foi vencido. Você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, está tudo bem. O máximo que a morte pode fazer é nos levar e nos apresentar a Cristo. Que maravilha! E observe que esse é o fundamento de toda a pregação apostólica. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Isso é um credo, entregar o que recebeu, nem adiciona nem subtrai. Entreguei o que recebi. Qual é o conteúdo da fé? Qual é o depósito da fé que temos que conhecer, crer, defender, proclamar? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Observe o livro de Atos, todas as pregações, começando pela de Pedro no Pentecostes, o coração da mensagem é Cristo crucificado e ressurreto. E nós precisamos fortalecer a nossa fé, trazendo à memória isso: Cristo é aquele que morreu por meus pecados. Século XVIII passou pelo Brasil um missionário chamado Henry Martyn, brilhante, jovem, brilhante, muito capaz, dominava vários idiomas, inclusive línguas orientais, tinha um futuro brilhante na Universidade de Oxford, mas deixou tudo para ir para o Oriente. E o objetivo dele era para a Pérsia, ser missionário na Pérsia, hoje onde fica ali o Irã. E na viagem, o navio aportou em Salvador, a época capital do Brasil monárquico. E ele ficou aqui 15 dias, enquanto o navio fazia reparos e abastecimentos.
E ele escreveu um diário, como um bom inglês, tinha essa tradição do diário, escrevia suas memórias. E o que ele disse sobre o Brasil há mais de 250 anos, continua sendo uma triste realidade hoje. Entre outras coisas, ele disse: os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Por todos os lados há cruzes, cemitérios, igrejas, capelas, hospitais, mas os brasileiros ainda não conhecem a mensagem da cruz. Hoje, boa parte dos brasileiros ainda não conhece a mensagem da cruz, inclusive os que professam sua fé em Cristo. E o raciocínio é basicamente um raciocínio meritório. Se eu faço coisas boas, Deus passa a me amar mais. Se eu faço coisas ruins, parece que o amor de Deus diminui. Não entendemos que a cruz é um sinal, e o maior sinal da graça de um Deus que nos ama apesar de não ser amado, de um Deus que se deu por nós quando ainda éramos pecadores. Não é o tema da campanha de missões nacionais? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então observe, nós precisamos trazer à memória a gloriosa cruz de Cristo, mesmo sendo cristãos, e temos que sepultar um conceito equivocado de que o Evangelho é apenas para um não cristão. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós todo dia, o dia todo, porque mesmo nós cristãos, tendo uma longa jornada na caminhada cristã, podemos nos esquecer de verdades basilares, quando muitas vezes somos acossados por dificuldades, como foi o caso de Timóteo, por exemplo. A cruz é o coração. Quando Paulo diz ressuscitado entre os mortos, ele morreu por nossos pecados. A segunda implicação é que ele está vivo e presente no meio da igreja. Você já parou para pensar nisso? Cristo está vivo. Meus irmãos, esse é o fundamento de nossa esperança. Lá no Jardim Botânico, via de regra, quase todas as manhãs de domingo, eu começo o culto trazendo à igreja essa verdade. Meus irmãos, hoje é domingo. Foi numa bendita manhã de domingo que Cristo ressurgiu dos mortos. O túmulo está vazio. O túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. Toda a nossa esperança, tudo que somos, todas as nossas expectativas no porvir, fundamentam-se neste fato: Cristo está vivo. Pedro, pregando sobre essas verdades a uma audiência judaica que testemunhou o assassinato de Cristo, ele disse: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte. Cristo está vivo. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Este é o coração da fé cristã. Cristo crucificado e ressurreto. Escrevendo aos Filipenses, Paulo falou sobre o poder da ressurreição. E o que significa isso? Nós sabemos do ponto de vista cognitivo essas verdades. Qualquer pessoa que frequenta uma igreja genuinamente cristã ouve falar sobre a ressurreição de Cristo, sua morte e ressurreição. Cantamos canções sobre isso hoje, sobre esse tema central. Mas o poder da ressurreição é quando essas verdades, elas aquecem o nosso coração. Não é cantar por cantar, é cantar com entendimento. Meu Senhor morreu por meus pecados, mas está vivo, está presente em nossa vida. Por exemplo, quando João teve aquela experiência na ilha de Pátimos, com Cristo ressurreto, João estava exilado numa condição de presidiário do Império Romano, naquela ilha que era uma colônia penal, e o Cristo vivo aparece a ele. A narrativa é belíssima. João diz assim: olha, quando o vi, João viu o Cristo ressurreto. Quando o vi, vejam o que aconteceu: caí a seus pés como morto, diante do impacto da glória de Cristo. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, autoridade, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. João teve uma experiência profunda com Cristo, o Cristo ressurreto,
O Cristo que é vitorioso sobre todas as coisas e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é Nero quem está no comando, é Jesus. Essa pandemia, ela é, ou pelo menos pode ser, um grande instrumento pedagógico para nós todos. Eu recomendo aos irmãos, não desperdicem a pandemia. A pandemia colocou em evidência a fraqueza dos homens, a inabilidade da ciência, colocou por terra a prepotência das nações, as maiores academias, institutos de pesquisa e universidades todas, com as mãos atadas diante de um vírus que só pode ser visto com um poderoso microscópio. Só Deus reina. Só Deus reina. E a pandemia pegou os homens de surpresa, mas não o Senhor. Ele é o Cristo que governa não apenas a igreja, mas todo o universo. Ele foi entronizado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Cristo ressurreto foi recebido na glória e Ele governa a nossa vida. Perceba que essas verdades doutrinais vão tendo implicações práticas extraordinárias. Paz, serenidade, confiança, uma fé viva, ativa, madura, consistente. Ele é o ressuscitado dentre os mortos, que morreu por nossos pecados, está vivo, e mais, Ele é Deus. A prova de que Cristo é o Verbo encarnado é que Ele ressuscitou. João começa assim um prólogo do seu livro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ressurreição confirma a divindade de Cristo. O Deus homem que assumiu a nossa morte naquela cruz, ressuscitou. Ele é plenamente humano e plenamente divino, como nós vamos ver aqui. Na sua primeira epístola, João diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pensando sobre essa questão da divindade de Cristo, uma coisa que a gente não pode abrir mão sobre hipótese alguma, essa é uma marca distintiva do cristianismo histórico. Muitas pessoas elogiam a Jesus e dão a Ele muitos nobres adjetivos, mas se recusam a reconhecer sua divindade. Nós cristãos confessamos que Jesus é Deus, plenamente igual ao Pai e ao Espírito. Pois bem, houve um debate no parlamento de Westminster, que é o lugar onde os parlamentares discutem a vida do Reino Unido, da Inglaterra. E como a igreja anglicana é uma igreja associada ao Estado, é uma igreja estatal, surgiu um problema no meio da discussão parlamentar. Algumas ideias que estavam chegando da Alemanha para a Inglaterra estavam perturbando a vida da igreja. E alguns estavam lá argumentando, entrando em debate sobre essa questão, sobre é Jesus Cristo Deus ou não. E aí um parlamentar cristão se levantou e argumentou da seguinte maneira: meus nobres, se o nosso maior poeta, William Shakespeare, entrasse nesta sala, nós todos nos colocaríamos de pé para cumprimentar o homem que estruturou a nossa língua. No entanto, se Jesus Cristo entrar por essas portas, nós todos dobraremos nossos joelhos diante do resplendor de sua glória. Jesus Cristo é Deus, e ai de nós se negarmos a plena divindade de nosso Senhor. Debate encerrado. Jesus Cristo é plenamente divino. Mas Paulo diz ainda: lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Primeiro Paulo fala da divindade de Jesus, e ele fala agora do Jesus que é descendente de Davi. Isso aponta para a sua humanidade e faz dele uma pessoa singular. Há um texto no livro de Apocalipse que sempre que eu li eu me perguntava: por que esse texto está aqui? O que significam essas palavras? O texto é o seguinte, Apocalipse 22, verso 16. Palavra de Jesus sobre si: eu sou a raiz e a geração de Davi,
a brilhante estrela da manhã, raiz e geração de Davi. Observe, essa afirmação que Cristo faz sobre a sua pessoa apontam para esses dois elementos distintivos da pessoa de Jesus Cristo, a sua dupla natureza, divina e humana. Cristo é a raiz de Davi porque ele é a origem de Davi. Lembra naquela discussão com os fariseus, quando os fariseus questionaram a Jesus sobre o seu papel como Messias? Ele disse: eu já afirmei que eu sou o Messias, vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. Eles ficaram indignados com Jesus. E aí Jesus então diz assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o seu dia? E aí então Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Davi existisse, eu sou. Antes que Moisés existisse, eu sou. Ele é a origem, ele é plenamente divino, autoexistente. Então o texto diz: eu sou a raiz e a geração de Davi. Geração porque, segundo a carne, ele é filho de Davi. Ele tem uma descendência. Ele é filho de Davi, descende de Davi. Portanto, Jesus Cristo é plenamente divino, mas também plenamente humano. E esse é o ponto em destaque aqui, quando Paulo diz: lembra de Jesus Cristo, descendente de Davi. Ele é humano, Timóteo. Quais são os problemas pelos quais você está passando? Cristo compreende. Em João capítulo 1 está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Chegando o Natal, e o ano passou tão rapidamente que nós já estamos há alguns meses do Natal. O Natal é um tempo, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas é um tempo para a gente celebrar a encarnação do verbo. Deus se fez gente, meus irmãos, carne e osso. Agostinho, não sei se você recordou disso, mas ontem fez o aniversário de morte de Agostinho, 1590 anos. Informação inócua, né? Mas Agostinho foi um dos grandes pensadores da fé cristã, um homem notável. Recomendo a vocês leiam Confissões, entre tantas outras obras extraordinárias. E em um de seus textos ele fala sobre esse Deus que se fez homem. Olha a poesia, que beleza! O Criador do universo foi feito homem para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusado de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Então observe, Cristo só pôde morrer e em ato contínuo ressuscitar porque ele se fez gente. E o propósito da encarnação de Jesus Cristo é justamente isso: se dar por nós. Eu falo sempre aos irmãos lá na igreja, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele nasceu para morrer. Na época da Páscoa geralmente colocam-se aqueles filmes em que se exibe o sofrimento físico de Jesus, e às vezes as pessoas têm uma espécie de pena de Jesus. Não precisava, coitado dele. Não! A gente só pode ser abençoado porque ele foi amaldiçoado. Nós só somos acolhidos porque ele foi rejeitado. Ele nasceu para morrer. E ele disse isso a um grupo de mulheres, quando ele estava no caminho do Gólgota. Ele tombou sob o peso da cruz e algumas mulheres choravam, lamentavam. A cena era dramática. E ele então ganha fôlego e diz: filhas de Sião, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. Vocês estão com pena de mim? A cruz não é a tragédia de Cristo, a cruz é o triunfo de Cristo. Uma cruz que foi planejada desde a eternidade. Ele sobrepujou e humilhou principados e potestades naquela cruz. E a prova de que o Pai recebeu o sacrifício dele é que ao terceiro dia o Espírito Santo o tirou daquele túmulo. Cristo está vivo. O Cristo que é Deus em forma humana. Isso nos aponta também para a compaixão que ele pode ter por nós, e de fato tem, como um homem experiente em dores. Pense comigo.
Se Jesus Cristo é plenamente humano e passou por todas as experiências que nós, conforme diz a carta aos Hebreus, exceto em pecado, o texto diz assim: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas dores, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outras palavras, você já foi traído, já passou pela experiência de uma profunda decepção, já experimentou uma angústia terrível, tristeza, necessidades, crises familiares, acusações falsas. Todas essas experiências Cristo experimentou, de modo que quando nós vamos ao Senhor em oração, Ele conhece as nossas dores, não simplesmente porque é onisciente, mas porque Ele as experimentou. Perceba como isso faz a diferença. Caso do apóstolo Paulo, última viagem missionária, está voltando para Jerusalém, trazendo o donativo das igrejas. Em Antioquia da Síria, os amigos dele dizem: olha, não retorne para Jerusalém, há uma profecia, você vai ser preso. E Paulo diz: meu amigo, eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas se necessário for morrer por Cristo. E ele segue para Jerusalém. Ali ele é acusado de ter colocado Tito num lugar que não era possível, porque Tito era um pagão, um não judeu. E Paulo é acusado, e Paulo passa um vexame terrível ali. Paulo pede a palavra, começa a falar, eles não ouvem o apóstolo Paulo, há um complô para matá-lo. Tanto é que quando Paulo se identifica como cidadão romano também, há uma escolta que coloca Paulo na prisão, e depois Paulo é levado uma guarda até a cidade de Cesareia Filipe, que era a capital administrativa. Paulo está lá, humilhado, preso. Eu fico imaginando o que passou na mente, no coração de Paulo naquela noite. Mas Lucas diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Em outras palavras, Paulo, eu sei o que é ser humilhado, acusado, zombado, escarnecido, desprezado. Perceba como é importante conhecer essas verdades e aquecer o nosso coração com elas. Um Deus que conhece as nossas dores, porque se fez gente como eu e você. O meu avô nos ensinava, a mim, ao meu irmão, aos meus primos, nas temporadas que passavam nas férias, em uma propriedade que ele tinha, uma fazenda. E quando ficava tudo escuro, por conta de uma grande tempestade, a energia elétrica era cortada, e ele nos levava a todos na varanda da casa, e com muita sabedoria, do jeito dele, lia os salmos conosco, cantava os hinos, e ensinava com muita sabedoria. Entre outras coisas ele disse: meus filhos, muitas vezes na vida de vocês, essa será a experiência, tudo escuro, tudo turvo, sem saber em que direção seguir, mas lembrem-se, nunca se esqueçam, o nosso Deus enxerga no escuro, a luz e as trevas para Ele são as mesmas coisas. Cristo vivo e ressurreto, que conhece as nossas dores, Ele é a nossa luz, está conosco, é nele que a nossa fé deve estar depositada. Quando Paulo fala sobre uma só fé, ele está falando sobre um corpo de doutrinas, e ao mesmo tempo sobre esta confiança na pessoa de Cristo, porque o coração de todo o cristianismo é Cristo no centro, a fé é cristã, é Cristo do início ao fim. E por fim, quando Paulo fala do Jesus que é descendente de Davi, está falando do Cristo que foi humilhado, mas também foi exaltado. Descendente de Davi, lembre-se disso. Antes de Davi ascender ao trono, Davi foi perseguido. Então observe que Paulo está sugerindo a Timóteo, que tinha uma raiz na tradição hebraica, que conhecia essas memórias todas, as histórias, por exemplo, de Davi, é que antes da glória, a cruz, o Jesus que foi humilhado foi exaltado, ele provou a morte, mas depois ressuscitou. É o que Paulo diz aos Filipenses, né? A si mesmo se humilhou, tomando a forma humana, foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E como é que Paulo termina esse parágrafo extraordinário? Observe lá os versos 11 e 13. Fiel esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, e se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está recomendando aqui a Timóteo: permaneça firme. É um grande encorajamento que Paulo está dando a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O evangelho é algo tão precioso para Paulo que ele diz: é meu, eu abracei o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui essa palavra de encorajamento a vocês. Permaneçam com os olhos em Cristo, no Cristo vivo, no Cristo ressurreto. A nossa vida é um sopro, é uma neblina que cedo passa. Não temos nenhuma gerência da vida. Essa semana eu fiz o sepultamento de um bebê de 2 meses. No mês passado eu sepultei uma senhora com 99 anos. Bebês são chamados, idosos, enfermos, atletas morrem. A nossa vida não está nas nossas mãos. Só Deus é soberano. Viver e morrer pelo evangelho. Esta é a nossa vocação. Eu quero encerrar fazendo 2 coisas. Primeiro, lendo para vocês um hino escocês, que os cristãos há séculos cantam, pelo menos cantavam, na Escócia, que já foi um grande celeiro de missionários e grandes pregadores. Amado Cordeiro sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morreste por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o último texto que eu quero ler é Hebreus 12. Se você quiser acompanhar com essa leitura, então eu encerro a reflexão. O autor da carta aos Hebreus, que também está encorajando, logo no capítulo 12, subsequente àquele magno capítulo 11, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A tradição diz que Timóteo morreu pregando o evangelho. Ele foi apedrejado, amarrado a um cavalo e arrastado pelas ruas de Éfeso. E o nome de Timóteo é bonito porque significa honrando a Deus, é a junção de 2 palavras gregas. Ele absorveu a palavra que Paulo deu a ele: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor os abençoe.